2004, ele tinha vindo de um período de 18 anos de constantes crises institucionais e por 18 anos o Haiti esteve à beira de guerras civis. De 86 até 2004 foram 18 anos em que 15 presidentes se revezaram. Foram derrubados, golpes de Estado, crises institucionais constantes, o país não caminhava e durante 18 anos o Haiti caminhou assim. E a ONU interveio junto com o governo americano para evitar que isso se transformasse numa guerra civil, porque estava bem próximo disso acontecer, e foi então enviada ao Haiti uma força de intervenção, chefiada por um general marine americano, o general Coleman, e que, quando chegou ao Haiti, encontrou a situação bastante agitada. No início da missão, as dificuldades eram até de deslocamentos, tendo visto a inexistência de serviço público, nem com veículos dava para transitar pelas ruas. Mas as Forças Armadas adotaram desde a primeira hora buscar uma relação com os haitianos pela área da empatia, procurando entender as causas da instabilidade do Haiti e, identificando as causas, atacar os problemas e abraçar as pessoas. Na época, nada funcionava na capital. A situação de segurança era difícil. Ninguém podia sair na rua por causa daqueles militares desmobilizados e os rebeldes das favelas que impediam a população evacuasse na rua. Foi essa situação que levou o Conselho de Segurança da ONU a fazer uma resolução e partir para uma nova missão de paz no Haiti. Essa missão foi estabelecida em 2004, como todos sabem, depois de um período de turbulência social no país, quando era necessário apoiar o governo do Haiti. O governo solicitou às Nações Unidas esse apoio. O Brasil fazia parte de um contexto muito maior. Toda a missão da ONU ela é uma missão com duas vertentes principais. Uma vertente civil, que cuida da infraestrutura, da parte organizacional do país, e a outra missão, a outra parte, que é uma missão militar. O Brasil fez parte dessa missão militar juntamente com vários países. Tá? Teve a felicidade de, durante todo esse tempo, comandar essa missão. Em algum momento, a missão de estabilização passou a ser também uma missão de ajuda humanitária. Então, lá, socorrendo pessoas, salvando vidas, ampliando-se hospitais. Então, foi um trabalho que não estava no planejamento inicial, que se somou aos trabalhos anteriores. Tivemos a sorte de ter alguém com a percepção do general Heleno, na época, que ao chegar no Haiti tinha ouvido coisas muito duras sobre como deveria usar força para poder se impor, etc. E ele soube compreender a situação e dizer, não, nós viemos aqui com uma missão de paz, não viemos aqui para matar ninguém. Logisticamente, nós estávamos completamente desprovidos de condições de rapidamente provocar a instalação correta desses contingentes que chegariam. Eu não sabia nem quais eram os contingentes que iam chegar. Então eu não tinha nem condições de, naquele momento, dizer como eu ia ocupar o território haitiano. Mas o primeiro contingente trabalhou muito com essa questão de identificação da realidade haitiana. Quais seriam as dificuldades a serem enfrentadas? Dificuldades no campo operacional, dificuldades no campo logístico, porque nós chegamos lá antes de a ONU se firmar no país como um organismo internacional com toda a sua estrutura de apoio, e nós tivemos, inclusive, que mudar de base 3 vezes, sobrevivendo praticamente com aquilo que nós levamos em termos de alimentação, em termos de recursos próprios. Então essa era uma realidade que nós encontramos em 2004.
Quando nós chegamos ao Haiti, nós vimos uma situação absolutamente atípica de gangues, não havia um pacto, um acordo firmado. Então nós chegamos lá fazendo um trabalho tipicamente de segurança pública, de combate a gangues existentes no país. Operação de paz não é uma operação de guerra. Ela tem vários componentes, tem a necessidade de força, eventualmente, mas não é uma operação de guerra. Ela não é no sentido de escalar a violência, vencer um inimigo. Ela é de estabilização, de fazer com que se reduza o nível de violência. Sempre as ações elas devem caminhar nessa direção. No momento, a gente estava fazendo uma ação humanitária pura e simples, e no momento seguinte poderia estar envolvido num confronto com o uso enérgico da força exatamente contra os diferentes grupos que tinham no país, que é um outro desafio importantíssimo, a quantidade de grupos armados que existia no país. E o que mais enche de alegria e orgulho é que você está com a missão de levar a paz. Então nós, como soldados, nós temos que manter a paz e estamos levando a paz e levando a nossa bandeira do Brasil com essa grande missão. Um dos diferenciais da MINUSTAH é que não só ele propiciou maior segurança e estabilidade para o país, como também contribuiu com assistência humanitária, cooperação humanitária, com trabalhos de engenharia, de infraestrutura, construção de poços artesianos, construção de pontes e estradas. Tudo isso fez uma grande diferença para o país. Só quem esteve lá é capaz de avaliar o grau de resignação e de capacidade de sofrimento do povo haitiano. Porque não é só a miséria que é praticamente um traço que os acompanha ao longo de décadas. É sobretudo a resignação diante das intempéries, que ninguém consegue controlar e que os atinge profundamente em todo o território haitiano. Eles continuavam acreditando em algo mais. Você às vezes andava no campo de refugiado, um calor, e você passava, né, que como eu falei, brincava no negócio de teto, eles vinham me abraçar. Eu digo, como esse povo pode estar feliz assim com essa situação? Eles estão ali à espera de dias melhores. São pessoas trabalhadoras, dispostas e disponíveis para que algo aconteça em suas vidas para melhorar a sua condição. E aí é que você vê como é um povo espetacular e que carrega essa cruz de pobreza, de miséria, mas mesmo assim não perde a sua identidade, não perde a sua motivação. É um povo que, ainda apesar de tudo, tem a esperança. Tem esperança. De repente, o Brasil resolveu fazer um jogo da paz. Quando o Ronaldo apareceu na escada do avião, todo o esquema montado se desfez, porque a polícia haitiana resolveu pegar autógrafos do jogador brasileiro e a companhia brasileira também se empolgou e a missão virou segunda prioridade. Aí eu tive que arrancar, eu e meus dois assistentes, arrancar os policiais haitianos de cima dos urutus para cuidar da segurança, porque tinha população para burro no aeroporto querendo entrar na pista para falar com a seleção brasileira. Quando nós saímos no portão, que eu vi a multidão que estava na rua, eu falei, meu Deus do céu, vai morrer gente. Porque esses urutus andando, mesmo que seja a 20 km por hora, se esses caras continuarem a fazer o que eles estão fazendo, subir e descer dos urutus, daqui a pouco um deles vai ficar embaixo dessa roda aí. E aí, o que o senhor acha que deve fazer? Eu falei, olha, pega 2 caminhões, coloca um de cara para o outro na rua, deixa o espaço entre os caminhões exatamente a largura do urutu, para que essa multidão bata nos caminhões e fique por ali. Porque se esses caras chegarem no portão do estádio, nós estamos lascados.
E foi isso que aconteceu, né? A multidão esbarrou nos caminhões, não prosseguiu, e os urutus entraram no portão do estádio. Era uma curva à direita, entraram, os jogadores desceram, eu cheguei imediatamente após e fui direto no vestiário. Cheguei no vestiário achando que eu ia encontrar os jogadores agitadíssimos, preocupadíssimos. Falei, pô, esses caras devem estar apavorados, os caras subirem, pega o cara, desce, pula daqui, gritando. Eles estavam absolutamente emocionados, mas completamente tranquilos, porque eles estavam habituados a esse tipo de manifestação. Eles já estavam habituados com a fama, eu que não estava preparado para a fama que eles tinham. Talvez tenha sido o evento mais complicado da minha passagem na missão. Bom bagaio, o bom amigo, né, se deve à facilidade que o soldado brasileiro teve de se relacionar com a população em geral. Não só se relacionar, mas entender os aspectos culturais dessa civilização. É um soldado que veio do povo, né, e o povo brasileiro tem essa característica. Então foi fácil para eles transmitir, vamos dizer assim, valores ou sentimentos de amizade para o povo haitiano. Bom bagaio, né? O cara legal. Eu acho que era por conta exatamente dessa capacidade que o brasileiro tinha de se envolver e de estar junto, e de sorrir e de entender que aquela população estava buscando uma melhoria e que era uma população alegre, e o brasileiro conseguiu participar dessa alegria, ele conseguiu ver no haitiano aquilo que a gente vê no Brasil. Gente sofrida, gente que quer buscar um país melhor, que queria uma situação de vida melhor e que, por conta de alguns poucos, vinham sofrendo, vinham tendo dificuldade para poder dar andamento no prosseguimento do desenvolvimento do país. Tivemos a oportunidade de presenciar o nascimento de uma criança, de um bebê haitiano, dentro da viatura, porque não deu tempo, né? A mãe gestante, ela viu uma patrulha nossa, né, da Força Aérea, estavam fazendo o patrulhamento normal, abordou já em trabalho de parto avançado e não tinha tempo hábil. E os nossos militares são preparados para isso, né, para esse tipo de situação. E a criança, graças a Deus, nasceu bem, mas nasceu dentro da nossa viatura, né? Isso realmente marca bastante. Logo que eu desembarquei do aeroporto, parecia que eu estava numa cena de filme. Muita gente na rua, muito carro, e já logo de cara, bastante gente nos cumprimentando, acenando pra gente, feliz com a nossa chegada. Então eu já comecei a me sentir feliz, já logo no primeiro dia. Feliz, muito contente por estar aqui. O Brasil e Haiti são sociedades que se reconhecem sem se conhecerem profundamente. Por que o soldado brasileiro, por exemplo, que chega no Haiti, entende imediatamente o ambiente no qual ele está inserido? Em 2010, nós tínhamos um pelotão na cidade de Saint-Marc, fazendo um apoio lá. E época de eleição, a situação confusa, protestos aqui e ali, veio uma multidão na direção das instalações das Nações Unidas e, é claro, esse pelotão fechou o acesso às instalações das Nações Unidas. Num determinado momento, a multidão que veio e se aproximou desse pelotão, né, começou a cantar o hino nacional haitiano. E a tropa cantou junto com ele em crioulo. Aquela surpresa da tropa cantando o hino em crioulo com aqueles manifestantes provocou ao final do hino uma grande aclamação e nenhum confronto. Esse é o espírito para operações de paz
que aquele tenente, aqueles soldados entenderam muito bem e estavam lá para fazer isso, diminuir a crise, reduzir os pontos de atrito. Então ele consegue ganhar a simpatia da população pelo jeito de ser dele, que é natural. É algo que não se ensina, que faz parte do brasileiro. Não adianta você ter apenas uma tropa muito bem preparada nas técnicas, táticas e procedimentos, se ela não conquistar a confiança dessa população. Eu acho que o nosso êxito foi descobrir que essa parceria tinha que ser conjunta. Então nós procuramos buscar quem eram os líderes comunitários, quem eram as pessoas corretas, igrejas, entendeu? Gente que estava na região e que tinha um interesse comum. E as pessoas começaram a interagir conosco. E com isso a gente amenizou muito a condição de segurança. As pessoas começaram a nos aceitar de uma maneira muito melhor. Eu acho que isso foi bacana. Eu sou haitiano. Eu aprendi muitas coisas com os brasileiros, porque eles deixou a porta aberta, entendeu? Eles deixou a porta aberta. Eles pegou a gente como se fosse um criança que não sabia o que fazer. Mas eles pegou assim, não pode, até a gente ficou como um irmão. A gente aprende muito com eles também, né? A gente não veio só trazer algo para eles, a gente veio absorver alguma coisa também. É muito bacana quando a gente vai às ruas, que a gente vê as crianças, o contato, as visitas que a gente faz ao orfanato, a troca é muito boa. A energia, aquela troca de energia, não é só de estar ajudando a população. A gente está aprendendo um pouco da cultura deles também, de ver como que funciona. É uma troca muito bacana. Acredito que o povo do Haiti é um povo bom. Assim, com cultura bacana, entendeu? Um povo que é orgulhoso de ter sido o primeiro país independente da América, né? Eu acho que então eles têm esse orgulho interior, que é uma coisa que tem que ser explorada. Nos tornamos soldados muito melhores, muito mais profissionais, com uma cultura muito mais ampliada, com um relacionamento entre as forças muito melhor, com outros países. Nos deu uma experiência muito grande. O soldado brasileiro, em qualquer lugar, a criança vinha, abraçava, a senhora dava tchau, as pessoas vinham conversar. Apesar de estarmos apertando o parafuso, nunca deixamos de ter menos de 80% do apoio da população. A grande modificação foi exatamente na parte de violência de origem política, de motivação política e daquelas gangues que acharam que eram grandes, vamos dizer assim, organizações politizadas e não eram. A estabilidade, que é o básico da missão, eu diria que desde o início, com o general Heleno, ele de uma forma ou de outra conseguiu. Porque deixou-se de ter situações extraordinárias. Mas a violência ou a desorganização dentro da sociedade não podia sumir da noite para o dia. O cenário de 2009 no Haiti era um cenário extremamente animador, promissor. O país havia passado por 5 anos de uma reformulação de suas capacidades, assim que tudo funcionava maravilhosamente no país. Todas as suas instituições trabalhando de acordo com a sua destinação constitucional, polícia, hospitais e outras entidades também em pleno funcionamento, as escolas trabalhando, funcionando normalmente, porto, aeroporto, de forma que o país estava pronto, absolutamente pronto para seguir em frente de uma forma autossustentável. De muita expectativa positiva que existia no Haiti, ela veio por terra, ela praticamente acabou, foi destruída.
no dia 12 de janeiro, ao final da tarde daquele dia, com o terremoto, uma tragédia sem precedentes para o país e para o sistema Nações Unidas. Porque presidiários fugiram, o caos, né, se instalou novamente no Haiti. E para a Força Aérea, além do que a gente já mantinha, já estava fazendo com o pelotão de infantaria, teve uma intensificação muito grande nos voos. Praticamente nós tivemos ali entre Brasil e Haiti uma ponte aérea diária com vários e vários voos levando ajuda humanitária, levando material para as nossas forças, levando o nosso hospital de campanha, que foi uma das participações importantes que a Força Aérea teve. Nós levamos para lá não só o hospital, mas médicos, enfermeiros, especialistas, para ajudar a tratar as pessoas que estavam precisando, amputados, pessoal que estava gravemente ferido. E essa participação do hospital de campanha foi importantíssima para o povo haitiano. E a gente escutou um barulho, né? Por isso que a gente fala, é natural às vezes um contingente comemorar. E esse barulho a gente achou que fosse, eu particularmente achei que fosse os blindados da cavalaria. Será que foi terremoto aí, cara? Foi, cara, foi terremoto. Foi terremoto, não viu? Sentiu o chão tremer? Foi terremoto. Começou a ficar forte o barulho, começou a movimentar muito, cair as coisas da mesa e falou, isso não é os blindados, isso é terremoto, vamos sair. Aí a gente saiu pro pátio e o chão parecia um chão de gelatina, começou a tremer muito. Quando a gente olhou em volta da base, tudo escuro, tomado por poeira, né? Aquele barulho ensurdecedor. E, em consequência, depois, um tempo depois, a gente ficou aquele silêncio, né? Aquele silêncio infinito que a gente não sabia o que fazer, um olhando para o outro. Um silêncio de uns 2 minutos que parecia uma eternidade. O desafio maior foi o atendimento às vítimas do terremoto. Vítimas que estavam soterradas, outras que estavam afetadas, machucadas, bastante traumatizadas com o terremoto. Esse foi o primeiro desafio. Como tratar, como atender essas pessoas? Atender as pessoas, proteger as pessoas que estavam trabalhando para atender as pessoas e, na medida do possível, fazer com que a estabilidade retornasse. A gente tanto iniciou esse contato com busca dos nossos companheiros que estavam lá fora, como a gente começou a proporcionar uns primeiros socorros básicos à população que começou a adentrar a base. Então a gente varou à noite, isso era quase 5 horas da tarde, preocupado com várias situações, preocupado com a situação da família, preocupado com a situação dos companheiros, preocupado com a situação da base, preocupado com a população que procurava socorro, que procurava apoio. E a gente praticamente virou 2 dias. Eu me lembro que eu fui dormir no 3º dia depois do terremoto. Tiveram alguns momentos que ficaram como uma tatuagem. Eu acabei auxiliando, dentre vários socorros que a gente auxiliou aqui, que foi uma criancinha de 2 anos que chegou na base com os pais, ela estava não podia entrar ninguém na base e eu meio que fiz um atentado à segurança assim, que eu permiti que essa criança entrasse. Ela entrou no meu colo e tinha a tenente Daniela na época. Eu falei com ela, tenente, essa criança tá muito mal. E a tenente foi, pegou uma luva cirúrgica, né, na época, encheu a luva, ela fez uns desenhos na luva. E aí a gente tentou brincar com a criança para ela não sentir dor, e foi o momento que a gente amputou o braço dela. Tem muita pessoa que foram vítimas do terremoto. Perderam casa, família e tudo. É uma experiência que eu não gostaria. Nem o pior inimigo. A partir do terremoto,
a missão assumiu um novo viés. Nós não deixamos de fazer a maioria das tarefas que a gente fazia antes do terremoto, até porque a gente tinha que manter o ambiente seguro e estável, apesar da catástrofe. Mas, a partir do terremoto, as ações humanitárias elas ganharam ênfase. Nós tivemos centenas de voos da nossa Força Aérea levando material de ajuda. Nós tivemos navios chegando. O pátio do nosso batalhão ficou com as suas garagens com material até o telhado, e o nosso batalhão distribuiu muita coisa como parte do esforço. Há outros desafios também, né, onde colocar as pessoas deslocadas, tivemos que construir campos de refugiados para acomodar essas pessoas, limpar as vias expressas da cidade, proporcionar condições de funcionamento do porto, do aeroporto, uma vez que o Haiti sendo uma ilha, os bens que chegam ao país chegam por via marítima ou aérea. Então, um somatório muito grande de dificuldades, mas que com o aspecto da coordenação efetiva e eficaz, nós conseguimos conduzir a um bom termo. Nós tínhamos 1 milhão e 300 mil pessoas deslocadas, perderam suas casas. Nós tínhamos mais de 1000 campos de deslocados, onde as diversas agências faziam a entrega de material para acomodarem-se, para comida, água, algum esforço na parte de saúde, mas e manter essa gente protegida de tal forma que os esforços pudessem continuar e tivéssemos uma curva de recuperação. O contingente que estava aqui no Haiti no segundo semestre de 2009 permaneceu aqui até fevereiro de 2010. Então, as principais atuações da companhia aqui nessa época foram de, primeiramente, desobstrução de vias, né? Caindo os prédios, caindo os edifícios, todas as ruas da cidade, ou a maioria das ruas da cidade, ficaram interrompidas, o fluxo de veículos ficou interrompido. A engenharia, ela não só desobstruiu ruas, mas construiu estradas, recuperou pontes, construiu vários poços artesianos e deixou em cada área dessa que passou uma melhoria de vida. Outra missão também muito importante foi a própria ajuda na retirada de escombros para o socorro às vítimas. Um outro aspecto importante, a gente preparou o terreno para a construção dos campos de deslocados e desabrigados, aqui principalmente na cidade de Porto Príncipe, que é a maior área construída do país, né? Uma coisa muito triste que a gente teve que fazer foi a retirada de corpos e a confecção de sepulturas temporárias. Dedicamos nossa capacidade para duas frentes: manter a estabilidade, manter a segurança no país, e uma outra dedicada à distribuição, ao provimento da ajuda humanitária aos locais. O furacão. Por sorte, por nós termos passado uma ponte que foi destruída no dia do furacão, em Petiguave, nós já estávamos do outro lado dessa ponte e nós pudemos, a partir dali, com as nossas máquinas e os nossos soldados, fazer a ligação do sul do país com a capital. Foram 3 dias em que essas tropas atuaram, limpando estradas, deslizamentos, cortando árvores que tinham caído, milhares de pessoas isoladas. E aí, como nós fizemos isso, com as nossas máquinas, os comboios humanitários puderam chegar nesses pontos. Então esse trabalho desses soldados, que ficaram 4 meses fora da base, é algo digno de ser registrado. Eu tenho muito orgulho de ter visto o trabalho deles aqui.
nós decidimos muito certo, nós não mandamos homens, nós mandamos tropa. Então, ao longo desses 20 e tantos contingentes, teve contingente da Amazônia, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul. Então, hoje tem tropas em todo o território nacional com uma experiência real de passar meses longe da família, de ter controle emocional, de ajudar as pessoas, de manter o comando da sua tropa. São práticas que, se eu até brincava, que 6 meses que passamos lá fora valia mais do que 6 anos treinando aqui. Então, é absolutamente inquestionável a vantagem que tivemos de ir para uma missão desse tipo. Certamente da nossa chegada em 2004 até a nossa saída foi uma evolução muito grande da parte de doutrina, né, do nosso soldado, do nosso sargento, do nosso oficial. Várias experiências, não só na parte operacional, como na parte logística. Eu estive lá, a estrutura que existia no batalhão brasileiro era a melhor que existia. O militar, quando ele volta numa missão de paz, inquestionavelmente ele volta mais amadurecido. Ele volta com a sua escala de valores muito mais definida, melhor definida do que antes. Ele volta com o seu sentimento de solidariedade, de importância, com a sua autoestima muito fortalecido, porque ele percebeu que num cenário difícil, como os cenários de uma missão de paz, onde quer que seja, é um cenário que exige muito do soldado, exige o máximo dele. Hoje nós temos realmente um contingente de quase 40 mil homens com uma experiência real, vivida, e só ajuda as Forças Armadas como ajuda o próprio país. Todos nós voltamos muito mais amadurecidos e com uma visão mais fortalecida, robustecida sobre a realidade do mundo e sobre como a nossa condição humana deve se inserir dentro dessa realidade. O Brasil sempre foi visto como um país-chave para a condução do processo de paz. Então, na parte militar e naquilo que o componente militar pôde ajudar, a participação do Brasil foi extremamente benéfica para a imagem do país e constituiu uma contribuição extremamente relevante para as Nações Unidas. E essa nossa maneira de atuar, mesmo quando tem que atuar com força, com atitude, impor uma situação, ela é respeitada e admirada pelas pessoas com quais nós trabalhamos. Militares nossos deixaram a sua vida lá, tentando ajudar outras pessoas. Isso mostra a natureza intrínseca, pacífica das Forças Armadas e do nosso povo, que o Brasil e que as Forças Armadas deixaram para o mundo. A experiência da participação brasileira na MINUSTAH foi uma experiência inédita, tanto para o Brasil quanto, em alguma medida, para as próprias Nações Unidas. A MINUSTAH foi uma das mais longas missões, né? Foram 13 anos de trabalho, de atividades, mas com o comando permanentemente de um comandante brasileiro. Isso não há nenhum caso de uma outra missão de paz que tenha mantido o comando do mesmo país. Normalmente é um rodízio, né? Então, acho que isso já é uma indicação do reconhecimento, da qualidade dos nossos profissionais, dos nossos militares. É diferente você passar o comando para alguém que é do seu país, que tem a sua cultura militar, que tem que você já conhece, que é um outro nível de diálogo, muito mais sofisticado. Então essas inovações foram surgindo ali no Haiti, permitindo que o país pudesse, pelo menos, construir minimamente as condições de um Estado que funcione. O Brasil foi chamado e mostrou o profissionalismo. Mostrou uma capacidade de trabalho superior e de articulação entre militares e diplomatas em todos os níveis.
desde os gabinetes dos ministros até o terreno, né, a atuação no terreno. Um grande desafio a questão da mobilização e deslocamento do nosso pessoal e material para o Haiti, feito exclusivamente em navios da Marinha do Brasil, aviões da Força Aérea Brasileira, o que permitiu, sem dúvida nenhuma, uma demonstração de capacidade de projeção de poder para toda a comunidade internacional. O legado das Forças Armadas, acredito que seja a experiência, né, em ações urbanas. Isso daí realmente foi muito importante. E a expertise nas ações de operações combinadas e operações conjuntas. Né? Conjuntas, eu digo, tendo em vista que nós tínhamos a participação não contingente brasileiro, né, do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil e da Força Aérea, né, e operações combinadas. Né? Era uma operação extremamente grande, envolvendo várias nações, né, Forças Armadas de diversas nações e com atividades estanques, seja na parte de engenharia, seja na parte de segurança, seja na parte de controle em voo, ou seja, isso realmente deixou um legado muito grande para o país. O resultado maior para nós foi a nossa exposição, o aumento da nossa credibilidade, da confiança e o respeito que nós conquistamos e consolidamos junto ao cenário internacional. Não só a própria Nações Unidas, os outros organismos internacionais, mas principalmente no meio militar. Sem dúvida, o Brasil e a participação do Brasil na MINUSTAH, digamos, deu maior projeção internacional para o país, na medida em que a atuação do Brasil na MINUSTAH teve um reconhecimento internacional e é um consenso que é uma história de sucesso dentro das histórias das missões de paz das Nações Unidas. O governo brasileiro estava empenhado nisso, não era só o contingente brasileiro. Você tinha o governo brasileiro e a diplomacia brasileira. O Itamaraty fazia um trabalho muito bom no Haiti também, o Ministério das Relações Exteriores, através da Embaixada. Isso aí reforçava muito a imagem do Brasil e o engajamento governamental. Então, esse engajamento de governo, diplomacia e o comportamento da tropa, ele fez um conjunto de muita visibilidade. Nós já tínhamos uma cooperação que simplesmente se aprofundou e se fortaleceu ao longo desses anos da MINUSTAH. Então, paralelamente ao trabalho dentro da MINUSTAH, com a MINUSTAH, havia também projetos de cooperação, que a gente chama cooperação Sul-Sul, na área, por exemplo, da saúde, que é um dos maiores projetos que a gente tem em nível bilateral, com o Haiti. Eu acho que com o fim da MINUSTAH, nós, de fato, estamos fazendo um esforço muito especial na área de cooperação, especialmente de cooperação técnica, para que nós possamos dar continuidade àquele trabalho que foi iniciado pelo Brasil, com a cooperação do Brasil. Obviamente um trabalho que foi um esforço conjunto de vários países, né, através das Nações Unidas, mas no qual o Brasil teve um papel preponderante, inclusive por assumirmos o comando dessa operação da MINUSTAH. Então, nós temos, de fato, uma responsabilidade de dar continuidade aos nossos esforços para o desenvolvimento do Haiti. Se a gente, por um lado, está retirando a nossa missão militar, por outro lado, a gente tem trabalho intenso em outras áreas, sobretudo na área de cooperação. Nós temos projetos importantes aqui com o Haiti. O maior projeto de cooperação do Brasil no mundo inteiro está aqui no Haiti. E a relação com o Haiti continua. A gente tem uma responsabilidade enorme aqui na Embaixada, eu com meus colegas, de manter essa presença. O desafio da Embaixada é esse, de manter a agenda sempre com muita qualidade, com muita intensidade. As aspirações do povo haitiano são as aspirações do povo brasileiro. Eu diria que nós, nesse sentido, somos vistos por eles como irmãos mais velhos, que é também o que se vê em vários países da África.
E talvez eles estejam certos, nós temos muito que melhorar, mas às vezes nós deixamos de olhar para o quanto percorremos de positivo no Brasil. Demora mesmo para que essas instituições se firmem. No Haiti vai demorar também, essa mudança não vai acontecer da noite para o dia. A esperança que nós temos é que uma nova geração de haitianos, inclusive que hoje tem uma visão mais internacionalizada, como eu disse, uma experiência mais densa do ponto de vista de gestão, assuma a responsabilidade pela promoção do desenvolvimento do seu próprio país. E orgulho de dizer que nós estamos deixando uma geração MINUSTA, eu gosto de citar esse termo, que são os jovens que tinham 5 anos quando nós chegamos no Haiti. É essa juventude que crê que o Haiti vai dar certo. Eles viram um país estável ao longo de 13 anos. Antes da missão, principalmente da MINUSTA, era um caos, eram coisas que davam certo, davam errado. Então eles têm hoje valores que talvez não que eles não enxergavam, e é isso que eu acredito que deixamos de mais valioso lá. E que para mim eu tenho muita esperança, a coisa vai só melhorar. Essa geração MINUSTA vive num país estável. São eles que vão levar o Haiti para um futuro melhor do que o que nós vimos aqui em 2004. Eu sou o fruto, o produto do humanismo do soldado brasileiro, porque antes do começo dessa missão eu era nada e ninguém sabia como que eu seria sem a presença das tropas brasileiras. Um oficial militar me encorajou a voltar para a escola, me sensibilizou a voltar para a escola. O que eu fiz? Realmente, voltei para a escola, terminei meus cursos. Isso aí não foi fácil ainda naquele momento. Se estou formado hoje, é graças a um conselho daquele oficial. Porque até 2004, essa geração o que via? Tinha aquela mentalidade de eu vou estudar, ter um pouco de estudo e sair do país e ir embora. Hoje não. Então, eu acredito que esse foi o grande legado que nós deixamos aqui. Legado de educação, legado do conhecimento de que há jeito de construir um país decente, que tem chance, tem possibilidade. O povo haitiano, ele encontrou também no povo brasileiro, né, aquele sinal de esperança para que ele conseguisse começar a reconstruir, a encontrar, né, um caminho também para a pacificação. Nós que somos os últimos, né, que estamos encerrando a missão, a gente sabe do trabalho que foi feito pelos que nos antecederam e a gente tem esse compromisso e essa responsabilidade muito grande. E isso nos motiva sempre. Mobilizou-se a MINUSTAH foi encerrada, iniciou-se a MINUJUS e hoje novos desafios aparecem. Ou seja, a MINUJUS é mais uma missão de justiça, de direitos humanos, ou seja, e mostrando que a parte de segurança foi considerada estabilizada. Então o desafio maior hoje está exatamente em manter o nível de desenvolvimento que já se alcançou e prosseguir com isso sem que haja nenhum retrocesso. O Haiti que nós entregamos, acredito que seja melhor do que aquele que quando a missão foi instalada. Mas ainda é um país muito frágil, ainda que precisa trabalhar muito para o seu crescimento. E precisa da ajuda, muita ajuda ainda, da ajuda internacional.
O desafio do Haiti com a Minujust é manter um ambiente estável para possibilitar o desenvolvimento das instituições e dos serviços e das atividades necessárias para o desenvolvimento haitiano. Como um todo, é um país que vai seguir o seu processo histórico e nós estaremos aqui com grande satisfação ver que o país seguiu o seu caminho. A MINUSTAH deixa o Haiti tendo cumprido o seu mandato. O mandato da MINUSTAH era trazer a estabilidade para a região, eu acho que para o país, e acho que isso foi conquistado se nós considerarmos que houve 3 ciclos eleitorais que transcorreram em relativa tranquilidade. Nós saímos do Haiti com um país com baixíssimos índices de violência, aceitáveis, níveis aceitáveis de violência, e com um Estado estruturado, organizado, um presidente eleito, a justiça funcionando, uma polícia nacional funcionando. Então foi esse o grande legado que nós deixamos para o Haiti. 3 mandatos de eleições num país problema, isso já justificaria o resultado da MINUSTAH, porque a MINUSTAH não foi lá para desenvolver o país, a MINUSTAH foi lá com a missão básica de estabilizar o país. E eu acho que o melhor exemplo dessa estabilidade são as instituições funcionando normalmente. Estamos torcendo pelo Haiti, esperamos que o Haiti realmente consiga se desenvolver, né, distribuir a riqueza e que o povo haitiano viva em paz e tranquilidade daqui para frente. Essa é a nossa expectativa. O legado que nós estamos deixando aqui é o legado de que com trabalho, com educação e com dedicação é possível desenvolver uma nação, é possível uma nação ser reconstruída. E o principal legado que nós estamos deixando é um país estabilizado, em paz e em condições de prosseguir a sua caminhada rumo a um futuro melhor. Então a gente sempre fala, né, que é a missão das nossas vidas, o Haiti. Eu acho que a vida minha não vai acabar, mas vai faltar essas pessoas muito no meu coração. Eu aprendi a ser homem responsabilizado com os militares. Essa empresa que eu tenho hoje, inspirei de vocês do Brabate para ter essa empresa. Então, para mim, isso aí são pontos marcantes da minha vida no relacionamento que eu tenho com os brasileiros nessa missão. Assim, o país chegou ao ponto de poder fazer essa travessia, digamos assim, para ir numa direção positiva e para concentrar as suas energias no desenvolvimento socioeconômico. Mais que uma missão, foi uma oportunidade que o Brasil teve de mostrar os seus valores, particularmente esse que é tão próprio nosso, o da solidariedade. Depois desses 13 anos de missão da ONU no Haiti, eu acho que tem um mínimo que a gente pode confiar, dizendo que o resto somos nós haitianos que tem que seguir.